Vamos agora direto com o João Fernandes, ele que agora conversa com a professora do curso de fisioterapia, Roberta de Oliveira Cacho, sobre uma ação da Facisa de combate ao AVC. É com você, João Fernandes. Exatamente, Albeniz Reni, já estamos aqui, estamos de volta aqui à primeira hora, já ao lado da professora doutora Roberta Cacho, e a gente vai falar sobre esse importante, né, eu considero até como uma prestação de serviço aqui, essa entrevista, para os nossos ouvintes agora, porque são informações importantes para se combater o acidente vascular cerebral, o AVC, né? Professora Roberta, muito obrigado por estar conosco aqui, bom dia. Bom dia, obrigada pela oportunidade de trazer à população essa informação tão importante. Professora, a gente poderia começar explicando o que é o AVC. Pronto, como o próprio nome diz, AVC é um acidente vascular cerebral. Ele não avisa, ele tem alguns poucos sinais e ele acontece repentinamente nos vasos do cérebro que podem se estourar e o sangue extravasar ou entupir e impedir a irrigação sanguínea ao cérebro. É uma causa muito frequente de, de consequências funcionais e de morte também. Existem tipos de AVC ou existe só um tipo de AVC? Existem os dois tipos, que é o isquêmico e o hemorrágico. O isquêmico é esse que entope o vaso e priva o cérebro de circulação sanguínea, e o outro que estoura o vaso e o sangue extravasa para dentro do cérebro, irritando essa camada cortical do nosso cérebro. A senhora falou que ele acontece de forma silenciosa, né? Mas existe alguns sinais, né, que o AVC ele apresenta e as pessoas precisam ficar atentas a esses sinais. Isso, o que eu quero dizer assim, que ele não é detectado num exame, você não vai vir sentindo por 2 anos um sintoma e vai ter um AVC. Ele aparece repentinamente. E os principais sinais que a gente tem que alertar a população a gente é só decorar a sigla SAMU. O S é de sorriso, então se a pessoa estiver tendo AVC, ela vai ter um sorriso torto, só um lado do rosto vai manifestar o sorriso. O abraço, porque um braço vai ficar fraco, ela só vai conseguir levantar um. O M de música, que seria pedir para a pessoa falar uma palavra ou cantar uma música, ela vai ter a fala bem embolada, ela não vai conseguir se comunicar. E o U, que é de urgência. Então, detectando um sorriso torto, um braço fraco e uma fala embolada, é SAMU 92 rapidamente, porque cada minuto é crucial no tratamento do AVC. Doutora Roberta, e existem aquelas pessoas que estão mais propensas a ter o AVC? Isso, existem alguns fatores de risco e algumas condições que a gente liga, né, os fatores de AVC. Algumas são modificáveis, outras não. Por exemplo, os fatores não modificáveis são aqueles dos fatores hereditários, como, por exemplo, pai, mãe, familiares que já sofreram AVC, alguma condição clínica, por exemplo, alguma doença cardíaca não tratada. Ela pode ser condições que a gente não tem muita influência na modificação. A raça, o sexo, é mais propenso em raças negras e masculino, sexo masculino, não tem como a gente mudar. Mas outros fatores que é responsável, eu acho interessante falar, João, por 90% da prevenção do AVC. Então, 90% dos casos podem ser prevenidos. E são esses fatores modificáveis. E eu vou dizer a você que não é novidade nenhuma. É atividade física, alimentação adequada, combate ao sedentarismo, evitar o estresse, difícil, né? Fumo, controle da pressão arterial, diabetes e um estilo de vida mais ativo, que todo mundo sabe que funciona para várias doenças, mas é muito difícil mudar fatores de estilo de vida. E aí, quais são os profissionais que ajudam, né, num pós-AVC, né? Quais os profissionais que as pessoas ou as famílias podem procurar para ajudar, porque existem muitas sequelas. Exatamente. As consequências do AVC elas são diversas e vários profissionais podem estar na linha de frente do cuidado. É mais comum o paciente se cuidar com o neurologista e o fisioterapeuta, mas a gente também tem que lembrar que o fonoaudiólogo, nutricionista,
o terapeuta ocupacional, o enfermeiro, o psicólogo, também forma uma equipe multiprofissional que o paciente vai se beneficiar muito se ele conseguir essa atenção mais global para a sua saúde. Certo. Professora Roberta, e agora vamos falar dessa ação, né, que a Facisa planejou, né? Claro que terá a participação de alunos. Como é que vai ser? Como é que está o planejamento para essa ação de amanhã? Então, nós do curso de fisioterapia, eu, professor N, professor Clécio, somos em 3 professores, a gente se juntou, mobilizou cerca de 30 alunos para a gente amanhã, na Feira Livre, no Rede Mais Supermercados, fazer uma ação de conscientização sobre os fatores de risco e também a gente vai estar oferecendo a possibilidade de quem não tenha ferido a pressão ou tá com, não sabe quanto tá, a gente também vai ter essa ação de aferir a pressão. O mais importante dessa ação é o que eu falei agora, é as pessoas se conscientizarem dos fatores de risco, identificar e começarem a combater isso. Porque, como eu disse a você no início, quando a gente pensa que 90% dos casos podem ser prevenidos, a gente pode evitar muitas consequências desse AVC se a gente deixar que ele não aconteça. Tem algumas estatísticas bem fortes também, como, por exemplo, 1 a cada 4 pessoas terá um AVC ao longo do dia. Ao longo da vida. Então, eu espero que a gente consiga aumentar essa estatística, né? 1 para 10, 1 para 20, porque 1 para 4 é muito forte, né? E a outra questão é a questão que a gente pode mudar, os fatores modificáveis podem ser combatidos. E a ação de amanhã ela é em parceria com a Rede Brasil AVC, que é a rede nacional de combate ao AVC, que todo mês de outubro é o mês mundial de conscientização sobre AVC, especificamente o dia 29, mas é amanhã que a gente vai estar fazendo essa ação aqui em Santa Cruz. Professora, só mais um detalhe, que acho que a gente não pode deixar de falar, que é a questão da pandemia. Muita gente ficou em casa, muita gente deixou de fazer aquelas atividades, deixou de aferir a pressão, enfim, teve alguns sinais e não pôde ir para a unidade de saúde por conta, né, desse momento pandêmico. Isso agravou essas estatísticas. Muito boa pergunta, João. Sim. Inclusive, todo ano existe um tema da campanha, né, um lema. E esse ano é o AVC não fique em casa. Porque eu entendo que a pandemia, bem no início, a gente precisa estar em casa, precisa se cuidar. Mas o que aconteceu foi que se percebeu que se diminuiu os números de internação por AVC nos hospitais e aumentou os pacientes graves de AVC. Então, o que está acontecendo? O pessoal tinha os sintomas, como você precisa rapidamente procurar um serviço, essas pessoas tinham medo de procurar o serviço por conta da pandemia, ficava em casa esperando os sintomas passar, aquilo se agravava e o AVC acontece mais abruptamente se você não socorrer rapidamente. Então, a gente quer conscientizar que aos perceber os sinais, as pessoas não tenham medo, não fiquem em casa, procurem um serviço de saúde, um serviço de urgência, porque esperar não vai resolver e vai piorar o quadro pós-AVC. Muito bem, professora Roberta de Oliveira Cacho, nosso muito obrigado pela sua presença aqui na Rádio Santa Cruz M, pelas informações. Acho que a senhora poderia finalizar até falando do horário dessa ação de amanhã, né, de frente ao supermercado Rede Mais, também na Feira Livre de Santa Cruz, né, essa ação da Facisa, o FRN, que busca justamente combater o AVC. Muito obrigado. Algo mais que a senhora queria acrescentar, fica à vontade. Eu só queria reforçar o horário, nós estaremos entre 7 e 10 horas da manhã nesses locais, em frente ao Rede Mais e na Feira Livre. Nós estaremos identificados com camisetas, esperamos que a população aceite bem nossa ação e participe. E também queria dizer que eu sou professora da Facisa na Clínica de Fisioterapia, e nós estamos retomando as atividades presenciais, que está sendo permitido que as práticas voltem e a parte teórica continua remota. E dizer à população que caso tenha alguém em casa com AVC, esteja precisando de ajuda, de atendimento, que por favor vá à Facisa, me procure, e a gente pode oferecer uma avaliação, um cuidado mais específico.
Muito bem, é isso mesmo, as informações eram essas. A gente agradece mais uma vez aqui a professora Roberta Castro pelas informações. Apoio técnico aqui do Canidé Medeiros, João Fernandes, para o Primeira Hora. Com você, Albenize. Importante demais essa ação, né, que acontece amanhã, como ela bem frisou, em frente ao Rede Mais, e na Feira Livre as pessoas possam procurar e tirar aí as suas dúvidas, né, sobre o AVC.